Um lugar incrivelmente sofisticado, clássico e com uma culinária impecável. Está há pouco tempo em Manaus, mas promete um futuro promissor. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar do Hotel Juma Ópera. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Começa mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas e é com muito prazer que a gente recebe aqui nos estúdios o gerente-geral do Hotel Juma Ópera, Rodrigo Desancunha. Bom dia, na verdade é boa tarde. Agora eu tô com esse negócio de bom dia na minha cabeça. Boa tarde. Seja bem-vindo à Band Amazonas. É muito legal quando a gente recebeu a proposta assim, vamos falar do Hotel Juma Ópera. Eu falei, bingo! Que bacana! Agora me explica assim, que projeto sensacional é esse de vocês, do Hotel Juma Ópera? Primeiro que a gente fala que está muito bem localizado, né? É verdade, Flávia. Bom, primeiro, muito obrigado, né, de me convidarem aqui para o programa. É um enorme prazer estar aqui na Band com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso, até porque a gente fala do Juma Ópera, que estrutura linda, é bonito, sensacional. né? Gente, é lindo demais. Imagina, você tá almoçando ou tomando um café da manhã e você tem aquele cenário ali do Teatro Amazonas, centro histórico da capital amazonense. É lindo demais, né, não? É, muito. Eu costumo dizer que é uma pérola nova, né, no centro histórico de Manaus. Né? Foi um grande presente. É um presente para todo mundo, não é verdade? É um presente, ele é lindo demais. A gente vê principalmente em fotos, né? As pessoas vão lá, os turistas, até mesmo os amazonenses, o Juma Ópera. Principalmente. Exatamente, tem as portas abertas para o pessoal daqui de Manaus, né? Principalmente agora, neste momento, né, que nós estamos sem turistas, né? Então, o hotel está totalmente voltado para a cidade de Manaus, para os manauaras. E vocês resguardaram ali, por exemplo, a fachada, olha só como a gente acompanha agora, as cores, a estrutura. Explica um pouquinho pra gente. Talvez seja interessante eu remontar um pouquinho na história, né? Como surgiu o Juma Ópera, né? Na realidade, ele vem de 20 anos atrás, quando surgiu o Juma Lodge, né? Que é um hotel de selva, perto de Altazes, 2h30, quase 3 horas daqui. E os sócios investidores, eles sentiram a necessidade de ter um pequeno hotel de base, né? Antes de ir para a selva, de passar 1, 2 dias aqui em Manaus. Né? Tem tanto para se ver em Manaus. E ao invés de deixar seus hóspedes estrangeiros, principalmente em outros hotéis, por que não ter um hotel próprio também na cidade? Legal. Né? Então o sonho deles iniciou em 2005. Aproximadamente, quando eles começaram a ir de porta em porta no centro da cidade. Já tinham escolhido o centro da cidade como marco para o seu hotel. Não com a ideia do Juma Ópera como ele é hoje, mas era um hotel bem menor, realmente só para fazer uma ponte, né, para o Juma Lodge. E batiam de porta em porta perguntando, sua casa está à venda? Você venderia a sua casa? Olha. Então, muito interessante isso. Até que, se eu não me engano, 2005 para 2006, né, a casa onde já foi, no início do século XX, era o consulado americano, que é o Casarão, e que depois se tornou casa do Gilberto Mestrinho. Então tem história as casas. Né? Essa foi a primeira unidade, né, que foi adquirida por eles. E, posteriormente, também a casa ao lado, da Ivete Biapina. Né? Então, vamos dizer, o Juma Ópera tem história. Tem, exatamente. Se eu remontar até um pouquinho antes, eu fiquei sabendo pelo teatro, em frente ao casarão, era um depósito de carvão que abastecia o gerador, isso em 1800 E bolinhas, vamos colocar assim. O carvão que abastecia o gerador, ou a máquina a vapor, que iluminava o teatro. Olha. Que legal. Então, tem muita história ali. Tem muita história. E foi, ao longo desses anos, desde 2006, aos pouquinhos, né, comprando uma casa, uma segunda, uma terceira, e foi tomando corpo, né, o hotel. Aí a necessidade também de se
vamos dizer, se integrar também ao centro histórico. Na época estava sendo feita toda uma reforma também, na época do Roberto Braga, da reforma da praça, né, eliminação dos fios, né, de rede elétrica, aéreo. Mas é que nós conseguimos retirar os fios elétricos à frente do hotel para dar uma visão ampla e limpa, né, do teatro. Isso é o grandíssimo diferencial, né, porque quem senta ali ou no terraço ou de dentro do restaurante ou abrindo as janelas da suíte, né, você tem uma vista limpa do teatro, o que é maravilhoso. É justamente essa imagem que vocês estão acompanhando agora, uma imagem limpa, né? Vocês não veem ali aquela fiação toda, mas sabe o que é muito legal, Rodrigo? É que o detalhe faz toda a diferença, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, a decoração do hotel, é tudo muito clean, amazônico ao mesmo tempo, as cores se conversam. É muito legal. Eu, inclusive, vi o site, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, eu quero um banheiro desse na minha casa. É um hotel boutique, lindo né? É um demais. hotel boutique, né, histórico. Então, as fachadas, né, as cores das fachadas das casas, cada qual tem a sua cor, né, que originárias do começo do século, né, tem a assinatura e a chancela do IPHAN em relação a isso. Né, e por dentro, alguns espaços nós mantivemos a originalidade, mas já com um toque mais moderno, mais confortável mesmo, já mais século XXI mesmo. Você acha, Rodrigo, que, por exemplo, assim, vamos colocar o Amazônida, né? As pessoas daqui de Manaus, vem uma estrutura dessa, nossa, deve ser muito caro, nossa, isso não é para mim. Mas você acha importante essa relação, por exemplo, cultura amazonense com amazonense, por exemplo, não dar valor do que é de fora, mas saber o que a gente tem de bonito, de cultural, de extraordinário aqui com a gente? Interessante você tocar nesse ponto, Flávio. Um dos nossos motes aí é, inclusive, transpor para o hóspede essa experiência, né, da Amazônia. Né? Se você circular pelo hotel, ele é repleto de fotografias e cenas, né, desde a selva, de cenas cotidianas, com obras também de arte, né, de diversas tribos, enfim. Nós tentamos passar ao máximo possível o conceito histórico e cultural da Amazônia. Só que com sutileza, né, com delicadeza, sem ser ostensivo, né, e de uma maneira preciosa. Exatamente. Agora, o hotel, ele pode servir para hóspede, mas também ele está aberto para eventos, por exemplo, casamento, congresso, reuniões? Sim, ele tem uma grande sala de praticamente 300 metros quadrados, que nós ainda não inauguramos ainda, né? Estamos prestes agora a inaugurar os primeiros eventos, mas um lugar perfeito. Pelo hotel ser pequeno, ter seus 41 apartamentos, para small weddings, pequenas reuniões, olha só que pequenos legal. seminários. Tem que fazer um pouquinho de cuidado agora, né? Por causa por conta, da pandemia, né, da Covid-19. Então, por causa do Covid, nós temos que diminuir um pouco a capacidade, né? Vamos falar de culinária? Com certeza. Vamos falar de culinária, mas a gente vai falar no próximo bloco. Espera um minutinho, Rodrigo, para a gente falar das delícias aqui do Amazonas. E quem oferece? Hotel de uma Ópera. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. O nosso assunto de hoje, Hotel Juma Ópera. No primeiro bloco, já conversamos sobre a história, sobre a estrutura, sobre a localização. Mas agora eu confesso que chegou a melhor parte, a parte da comida, né? Culinária. Quando a gente fala do menu, a gente está falando das maiores delícias aqui da capital amazonense, né? É a chefe Sofia que assina o menu? Como é que é, Rodrigo? Foi a Sofia Benelac, né, que morou muito tempo aqui, né, em Manaus, né? Teve inclusive o bistrô dela aqui, até acho que final de 2009, 2010. Eu a ressuscitei de certa maneira, convidei ela para vir assinar, desenhar, né, o menu inteiro do hotel, o qual ela concordou de imediato. Então, o cardápio
né? Tem muito, na realidade, ele é dividido em duas partes, né? Tem todo um conceito de Amazônia profunda, né? Com ingredientes, produtos, muitos peixes, né? Mas com um toque contemporâneo, é aí que ela entra, né? Principalmente, e uma outra parte do cardápio que são clássicos revisitados, também com toque contemporâneo. Então, tá muito bom. E assim, não que sejamos suspeitos para falar, né? Mas, por exemplo, eu já provei, realmente, é tudo muito pensado, a pimentinha aqui, o peixinho, ele é muito bem servido dessa forma. Por exemplo, já tivemos a oportunidade de fazer uma muquequinha de tucunaré, com arroz de coco, acredito que esse seja o nome certinho. Gente, é sensacional. Agora sim, qual é o prato da casa que a gente pode colocar, Rodrigo? Assim, o que Flávia, vá no Juma Ópera e prova esse prato aqui, que é sensacional. Um que eu gosto muito é o risoto de tacacá. Nossa! Eu acho ele maravilhoso. Risoto com bastante jambu, né? E tucupi. Ai, a minha boca salivou agora. Esse gente eu acho do que é céu. maravilhoso. E é autêntico, né? Ele é daqui, né? Sim, exatamente. Posso Mas provar? tem vários outros. Tem tambaqui, tem costela de tambaqui, tem o pirarucu com crosta de castanha. Daí os pratos clássicos, tem risoto de camarão, enfim, filé mignon au poivre, tem vários pratos. Olha só, que legal. Agora, Rodrigo, você não é daqui de Manaus, né? Você é de onde? Explica um pouquinho tua trajetória. Sou de São Paulo, nasci em São Paulo, iniciei a hotelaria com meus 18 anos e estou até hoje. Nossa, 18 anos já começou. Mas como é que foi? Foi de família ou Não, foi que despertou o interesse? Não, comecei por acaso, na realidade, né? Tinha alguns idiomas, falo alguns idiomas e tentei hotelaria. Acreditei que o turismo era o futuro mesmo, né? A parte de entretenimento. E fui crescendo. Passei por diversas redes de hotéis, fiz abertura de alguns hotéis também. Essa, na realidade, é a 4ª abertura que eu faço. Olha só. De hotel. E gosta daqui do Amazonas? Gosto. Ama que eu ama. Gosto. Porque tem a diferença, é a segunda vez, né, que do eu gostar estou aqui, né? É a pro segunda amar. vez que eu venho para Manaus. Primeira vez foi em 2007 a 2009, né, na época do Tropical, que eu gerenciei o Tropical. Depois eu fiz uma pequena incursão pelo Nordeste em alguns resorts, né, abrindo um resort em Búzios, trabalhando no sul da Bahia, e mais, Maceió, Recife, Porto de Galinhas. Nossa, currículo Uns lugares extenso. gostosos. Pois é, exatamente. Trabalho gostoso, né? Viaja, mas é claro que tem as responsabilidades, não é verdade? E dentro disso eu te pergunto, qual tem sido o maior desafio até agora do Juma Ópera? Maior desafio? É. Se adequar à nova realidade. Essa não é uma tarefa difícil. Acho que está sendo difícil para todos nós, né? Do trade turístico, do universo turismo e entretenimento. Está sendo muito difícil, né? Se adequar e se renovar, se reinventar nessa nova realidade. E qual a perspectiva de vocês? Boa. Vai ser progressiva, devagar, né? Temos que ser persistentes, né? E acreditar. Exatamente. E quem é que pode ajudar nesse cenário atual nosso, assim? O próprio Amazônida, justamente aquilo que nós havíamos falado, né? Dar valor realmente porque a gente tem aqui, expandir, olha só a grandiosidade que a gente tem aqui no Amazonas, olha só a grandiosidade que temos aqui da culinária, olha só, realmente vender a nossa imagem aqui, não é não, Rodrigo? O que você pensa disso? Com certeza. Eu acho que é uma das maiores riquezas que o Brasil tem é a Amazônia, né? Manaus sendo sua porta de entrada. É rico em todos os aspectos, né? Nós temos os holofotes do mundo voltados para nós, né? Eu acho que essa preocupação ela tem que ser de todos os brasileiros e do governo, claro, né? Exatamente. A equipe do Juma Ópera preparada para essa nova realidade? Explica pra gente um pouquinho como é que tá. Sim,
Não, sim, preparada. Bom, durante praticamente 4 meses, né, que nós permanecemos fechados, né, houve tempo suficiente para fazer toda a parte de treinamento e adequação, né, para contornar aí nos adequarmos, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, todos os protocolos necessários, né, intensificamos mais ainda o que já tínhamos em prática e para encarar essa nova realidade. Rodrigo, já estamos nos nossos minutinhos finais da nossa entrevista, mas para a gente fugir um pouquinho do protocolo, eu sempre faço um ping-pong aqui. Você gosta de ping-pong? Ou não? Faz tempo que eu não jogo. Esse sorriso foi um pouco de preocupação, nervosismo? Como é que é? Não, tudo bem. Vamos lá de ping-pong? Vamos? Vamos lá. Família. Ai, tá longe, tá em São Paulo. Um sonho. Sonho? Outra pérola. Um lugar. Turquia. Um medo. Medo? Tubarão. O que um grande líder precisa ter? Segurança. Muito obrigada, Rodrigo Desancunha, é o gerente geral do Hotel Juma Ópera. Muito obrigada pela sua participação. As portas estão abertas para a gente falar dessa grandiosidade, para a gente falar de cultura, para a gente falar de culinária, para a gente falar um pouco mais desse cenário. Muito obrigada pela sua participação e as portas estão abertas. Obrigado, eu que agradeço. E fica meu convite para ir lá. Pronto, exatamente. Onde é que fica? Vamos colocar o endereço certinho. Rua 10 de Julho, 481, em frente ao Teatro Amazonas. Pronto, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Bem ali próximo ao Teatro Amazonas. A gente pode colocar que é do lado ou na frente? Do lado ali, né? É, ao lado, na 10 de julho. Pronto, muito obrigada. Abraço forte para você, tá? Obrigado, Flávio. E para você que nos acompanha também, um outro abraço forte. O Amazonas Acontece fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Beijo grande. Tchau, tchau.